Toda civilização que já existiu deu heróis para os seus meninos imitarem. Os gregos tinham Aquiles e Ulisses. Os nórdicos tinham guerreiros vikings que preferiam a morte à covardia. Os primeiros cristãos tinham mártires que encaravam leões de cabeça erguida. E nós aqui no Brasil, no século XXI, nessa modernidade decadente, nós somos a primeira geração da história que cresceu órfã de heróis de verdade. No gramado, o maior talento que essa terra produziu trocou a lenda pela mesa de pôquer e pela balada eterna. Não é à toa que ele é chamado de Menino Ney até hoje. Menino porque ele ainda é um menino espiritualmente. No palco, funkeiros e rappers afundados em ostentação, drogas, álcool e tudo que é maléfico e decadente, vendem decadência embalada como sucesso. Esses aí são apenas meninos e não são heróis, e são meninos que saíram da pobreza, mas nunca arrancaram a pobreza dentro de si. Mas existe um antídoto para tudo isso. Um mapa antigo, escondido dentro de todas as mitologias da Terra, que ensina exatamente como o menino atravessa o fogo e vira homem, e como o homem vira herói. Esse mapa tem 12 passos e eu imagino que você já deva ter ouvido falar sobre ele. É a jornada do herói. E o seu nome, sim, o seu nome está escrito nele. Fica comigo até o passo 12, porque é lá que a sua vida inteira se decide. Em 1949, um professor americano chamado Joseph Campbell publicou um livro que mudaria para sempre a forma como a humanidade enxerga as próprias histórias. O nome dele? O Herói de Mil Faces. Campbell passou décadas mergulhado nos mitos de civilizações separadas por oceano e por milênios, dos gregos aos hindus, dos vikings aos povos da floresta, e descobriu algo assustador. Todas essas culturas, sem nunca terem trocado uma sequer palavra entre si, contavam a mesma história. Um herói que deixa o mundo comum através de provações, morre simbolicamente, renasce transformado e retorna trazendo um tesouro para o seu povo. Campbell batizou esse padrão de monomito, a jornada do herói. George Lucas leu esse livro e construiu Star Wars inteiro em cima dele. E Hollywood bebe dessa fonte até hoje. Mas antes de Campbell foi Carl Jung quem abriu essa porta. Jung percebeu que a psique humana carrega estruturas profundas que ele chamou de arquétipos, padrões universais gravados no inconsciente coletivo, que aparecem nos sonhos, nos mitos e nas religiões de todos os povos ao mesmo tempo. E isso muda tudo, porque significa que a jornada do herói vai muito além de literatura, livros, filmes. Ela é a estrutura da transformação humana, o caminho que a sua própria alma exige que você percorra se quiser se tornar quem você nasceu para ser. São 12 passos. Atravesse cada um deles comigo agora. Passo 1. O mundo comum. Todo herói começa no mundo comum, e o mundo comum é o cemitério silencioso onde a maioria dos homens é enterrada ainda viva. Acordar, obedecer, cumprir papéis que outros escreveram, sorrir para uma vida que nunca foi escolhida. A família desenhou um caminho, a escola desenhou outro, o sistema desenhou o resto, e o homem segue andando por trilhos que levam a lugar nenhum, fingindo que está tudo bem. Mas lá no fundo do peito existe uma brasa que se recusa a apagar, uma certeza silenciosa de que existe mais, de que você foi feito para mais. Luke Skywalker preso numa fazenda no meio do deserto, olhando 2 sóis no horizonte, sentindo sem saber explicar que aquilo jamais seria tudo. Você conhece esse sentimento, tal como eu conheço, todo homem que já pisou nessa terra conhece esse sentimento. E é exatamente dele que toda transformação real nasce. Passo 2. O chamado para a aventura. O destino não pede licença, não manda convite e não espera você estar pronto. O chamado chega como uma crise, uma perda, uma verdade que atravessa o peito como uma lança e se torna impossível de ignorar. Uma demissão, por exemplo, o fim de um amor, um livro que cai nas suas mãos na hora exata, uma madrugada de insônia em que tudo aquilo de que você vinha fugindo finalmente te encontra no escuro. Por exemplo, em Matrix, o chamado apareceu na tela do computador de Neo e estava escrito lá, siga o coelho branco. Você sabe como é isso, porque já houve um momento na sua vida em que algo te chamou, uma voz interna, um sinal externo, uma sequência de acontecimentos impossível de ser acidente. E a pergunta que fica ecoando é uma só. Você atendeu? Passo 3, a recusa do chamado. A resposta honesta para quase todos os homens é não.
pelo menos no começo. E antes de se julgar, entenda que a recusa faz parte da natureza humana, porque o chamado exige abandonar a ilusão de segurança, encarar o desconhecido e abrir mão do que é familiar, mesmo quando o familiar está te matando por dentro. O medo paralisa, a insegurança justifica, e a mente constrói argumentos perfeitos para você continuar parado. Ainda falta preparo, ainda falta dinheiro, ainda falta o momento ideal. Em Matrix, Morpheus liga para Neo e manda ele atravessar a beirada do prédio. Neo recua e os agentes o capturam. Na vida real, recusar o chamado cobra um preço pior do que agentes de terno preto. O preço é a lenta erosão de quem você poderia ter sido, a vida não vivida acumulando peso dentro de você ano após ano, até o arrependimento virar seu companheiro de quarto. E é assim que nascem os eternos meninos, homens que recusaram o chamado tantas vezes que esqueceram que um dia foram chamados. Passo 4. O encontro com o mentor. Mas existe uma força dentro de você que se recusa a desistir. Algo na psique humana entende a importância da jornada e conspira para que o chamado receba a resposta. E é nesse momento que o mentor aparece. Nem sempre em carne e osso. O mentor pode ser um livro que chega no dia exato, uma frase que alguém solta e te parte no meio. Um homem que já atravessou o território que você precisa atravessar e deixou um rastro marcado para os que viessem depois. Para Luke foi Obi-Wan Kenobi, para Frodo foi Gandalf, para Neo foi Morpheus, para o Harry Potter foi Dumbledore. Para mim foram homens que eu nunca apertei a mão, mas cujas palavras cruzaram séculos para me encontrar na hora certa. Entenda uma coisa, o mentor jamais fará a jornada por você. Ele te entrega a espada, aponta a direção e acende a coragem. Atravessar o fogo continua sendo tarefa sua. Passo 5. A travessia do primeiro limiar. Então chega o momento do ponto sem retorno. O herói deixa o mundo comum para trás e entra no mundo especial. E Campbell usava essa imagem para descrever a descida ao inconsciente. O mergulho naquilo que vive dentro de você e nunca foi encarado. Neo engole a pílula vermelha e acorda do outro lado da Matrix. Na sua vida, o limiar pode ser a decisão de largar tudo e recomeçar do zero, a primeira vez que você se sente em silêncio absoluto disposto a se conhecer de verdade, ou o dia em que você para de fingir que está tudo bem e admite olho no olho com um espelho que está longe disso. Até o Cristo precisou atravessar o deserto antes de iniciar a missão. Cruzar o limiar dói, porque do outro lado não existe garantia nenhuma, existe apenas a aventura e a possibilidade real de se tornar quem você nasceu para ser. Passo 6. Testes aliados e inimigos. No mundo especial, as regras mudam e o herói aprende da única forma que realmente ensina, apanhando, levantando e tentando de novo. É assim que funciona, tal como um jogo. Desafios brotam do chão e paredes aparecem onde antes havia estrada. E pessoas novas entram na sua vida, algumas para te erguer, outras para te testar, e muitas vezes você só descobre qual é qual depois de ser traído ou salvo. Foi aqui que Morpheus treinou Neo no dojo da simulação, foi aqui que Harry Potter aprendeu magia nos corredores de Hogwarts. Por fora, esse estágio parece caos puro, por dentro uma forja trabalha dia e noite. Cada teste revela uma camada sua que você nem sabia que existia. Cada aliado mostra o que você pode se tornar, e cada inimigo aponta com precisão cirúrgica exatamente o que você ainda precisa vencer dentro de si mesmo. Passo 7. Aproximação da caverna íntima. Aqui a jornada fica séria de verdade. A caverna íntima é o território mais temido da psique humana. É onde mora aquilo que você passou a vida inteira evitando. O trauma não resolvido, a sombra que você finge não enxergar, o lado seu que jamais seria apresentado ao mundo. Na mitologia, o herói precisa descer ao submundo ou entrar na caverna do dragão para conquistar um tesouro guardado lá dentro. E presta atenção nisso, porque o dragão nunca está lá por acaso. O dragão é a soma de todos os seus medos, e o tesouro que ele guarda cresce na exata proporção do seu pavor. Quanto maior o dragão, maior o ouro. Na sua vida, esse é o momento que você entende que, para avançar, vai precisar encarar justamente aquilo de que fugiu por anos. Sem atalho, sem desvio, sem porta dos fundos. O único caminho passa pelo meio do fogo. Passo 8. Aprovação.
Chegamos à hora mais escura da jornada, o momento em que tudo aquilo que o herói tem de mais precioso está em risco. O fundo do poço, a noite que parece recusar o amanhecer. Campbell dizia que o herói precisa morrer simbolicamente para renascer, porque nenhuma transformação real acontece sem que algo dentro de você seja destruído primeiro. O ego que te aprisionava, a identidade que já cumpriu o seu papel, a versão de você que sobreviveu até aqui, mas que jamais teria força para te levar aonde você precisa chegar. Essa morte dói de um jeito que a língua humana ainda tenta descrever, mas, do outro lado dela, espera um homem que o mundo nunca viu, mais forte, mais lúcido, mais inteiro. Um homem que só poderia nascer daquela dor específica, forjado naquele fogo exato. Passo 9. A recompensa. Depois da provação, o herói toma posse da recompensa. Esquece ouro, esquece glória, porque a recompensa mais valiosa é interna. O conhecimento de si que só existe para quem desceu até o fundo. A clareza que só nasce depois do caos. A força que só brota depois da quebra. Neo decide voltar à Matrix para resgatar Morpheus, porque agora ele sabe quem ele é de verdade. Simba ouve a voz do pai ecoando nas águas e entende que carrega dentro de si tudo aquilo de que precisa. Na sua vida, a recompensa pode ser a cura de um trauma carregado por décadas, a resolução de um conflito que definia sua identidade, ou a descoberta de um propósito que finalmente dá sentido a cada gota de sofrimento que você atravessou. Passo 10. O caminho de volta. Só que a jornada ainda respira. O herói segura a recompensa nas mãos, mas continua no mundo especial e agora precisa tomar uma decisão. Voltar ao mundo comum carregando o que conquistou, e o retorno guarda perigos próprios. As tentações do mundo especial tentam te prender lá. Os fantasmas do passado tentam te arrastar de volta para quem você era. A Matrix caçando Neo, Scar esperando cima nas terras do reino. A sombra que você jurava ter vencido, voltando com força dobrada, só para testar se a transformação foi real ou teatro. Na psicologia, esse estágio tem nome e endereço. São os velhos hábitos, os velhos padrões e as velhas crenças ressurgindo exatamente quando você acha que já os enterrou. Passo 11. A ressurreição. Então vem a última batalha. A morte e o renascimento definitivos. O herói convoca tudo o que aprendeu na jornada inteira, cada teste, cada aliado, cada cicatriz, e concentra tudo isso num único instante de transformação total. Em Matrix é quando Trinity declara o seu amor e Neo se levanta do chão, ressuscitado, e despedaça o agente Smith por dentro. Entenda que isso passa longe de ser sentimentalismo de cinema. Essa é a linguagem simbólica da psique, descrevendo algo absolutamente real, a morte do ego que te limitava e o nascimento do homem que sempre existiu em potencial dentro de você. Essa ressurreição pode acontecer no fundo de uma depressão que te levou ao limite e de onde você emergiu com um fogo que circunstância nenhuma consegue apagar. Pode acontecer num instante de silêncio absoluto, quando tudo que você era desmorona e você descobre, embaixo dos escombros, algo que jamais poderia ser destruído. Passo 12. O retorno com o Elixir. O herói volta, e volta diferente de como saiu, trazendo consigo o Elixir, o tesouro, a sabedoria arrancada do fundo do abismo. E aqui mora o segredo final. O Elixir existe para ser entregue. O herói que retorna carrega algo de que o mundo precisa desesperadamente. Uma perspectiva que só quem desceu ao fundo e subiu de volta pode oferecer. Uma força que só quem foi destruído e reconstruído de dentro para fora possui. E Campbell avisava: se o herói guardar a transformação só para si, a jornada fica incompleta e o ciclo se repete, mais doloroso e mais urgente até a lição será aprendida de verdade. Por isso o homem transformado ensina, constrói, lidera e protege, porque o elixir que ele carrega deixou de pertencer somente a ele. Agora respira fundo e entende o que acabou de acontecer aqui. A jornada do herói jamais foi feita para ser assistida do sofá, ou, tal como vocês estão assistindo agora, apenas para entender de forma intelectual. Ela existe para ser vivida com sangue, suor e, literalmente, tudo o que te compõe: osso, sangue, tripa, músculo, vitalidade, fé, determinação, tudo que compõe a experiência humana. E ela nunca termina, porque cada ciclo completado acende um novo chamado.
revela uma nova caverna, desperta um novo dragão. Do outro lado do medo, espera sempre uma nova versão de você. Campbell resumiu tudo numa única frase: uma boa vida é uma jornada do herói atrás da outra. Você é chamado, você resiste, você cede. Você desce, você morre, você renasce. E você volta diferente, mais viva do que nunca esteve. Lembra dos meninos envelhecidos do começo? O menino Ney, os funkeiros, o craque na mesa do pôquer, o funkeiro afogado em ostentação? Existe um nome para essa recusa de crescer: Síndrome de Peter Pan. Um termo popularizado pelo psicólogo Dan Keeley em 1983, que descreve o adulto que envelhece por fora, mas continua menino por dentro. Foge da responsabilidade, tem um compromisso, transforma o prazer imediato em religião e espera que o mundo cuide dele para sempre. O Peter Pan ostenta porque teme perder tudo amanhã. O herói serve porque descobriu que a fonte mora dentro dele. Essa é a diferença entre a escassez que apodrece os palcos e a abundância que constrói civilizações. E a natureza continua fazendo a mesma exigência que fazia aos espartanos, aos vikings, aos profetas do deserto. Cresça, atravesse o fogo e se torne quem você nasceu para ser, porque herói de verdade nasce longe dos camarotes e dos clipes de ostentação. Ele nasce na travessia, no fundo da caverna, cara a cara com o dragão. A aventura está esperando por você. O chamado está soando agora, neste exato momento na sua vida. E dessa vez, a única pergunta que importa é se você vai atender. Atenda o chamado. Nos vemos do outro lado do limiar. E essa foi a jornada do herói, meus irmãos cósmicos. Espero que vocês comecem, se vocês já não começaram, a jornada após esse vídeo. E se vocês já estão na jornada do herói, somos aliados, somos literalmente heróis das nossas próprias histórias. E pode ter certeza que você está honrando Deus em todos os seus ancestrais e você está sendo um fator de soma para o mundo. Se você está na jornada do herói, se você está transmutando todas as suas qualidades, potencialidades, capacidades para ser um fator de soma, para ajudar os outros, porque é assim que nós conseguimos ter uma vida honrosa, uma vida que merece ser vivida. E é assim que nós não iremos dispersar essa vida magnífica e mágica, esse corpo, essa consciência que é um fragmento divino. E como somos todos fragmentos divinos, como somos todos irmãos e irmãs cósmicos, experienciando a vida humana subjetivamente, temporariamente encarnados nessa máquina biológica por um curto período de tempo, não há nada melhor do que viver esse curto período de tempo de forma heróica. Amo todos vocês porque somos todos um, tal como eu acabei de dizer. Então até o próximo vídeo e se mantenham heróis.